os nossos queridos irmãos aqui da Central de Governador Valadares, você que está nos acompanhando pela internet também, que a graça de Deus possa estar sobre a vida de todos nós aqui, amém? Falando sobre a graça de Jesus, é uma coisa extraordinária. Você já parou para refletir sobre a graça de Cristo concedida a mim e a você? Às vezes nós falamos sobre graça, né? Falamos sobre esse favor imerecido que nos é concedido, mas talvez seja necessário que em algum momento da nossa vida a gente pare por um tempo para refletir profundamente no que é a graça de Deus. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, o título é Alvos da Graça. Alvos da Graça. E eu queria começar com um texto que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o verso 9. Vou esperar que todos encontrem, para que vocês possam acompanhar junto comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Abra aí a sua Bíblia, se você não está com a Bíblia física, o seu smartphone. Se você não tem Bíblia no celular, nem uma Bíblia física aí, senta perto de alguém que tem. Mas não deixa ninguém sem Bíblia aí para acompanhar, tá bom? Todos juntos aí para que nós possamos refletir e meditar na palavra de Deus. O texto diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu gostaria que a gente se demorasse um pouco mais no início do texto. Quando o apóstolo diz assim: pois o meu poder, falando a respeito de Jesus, se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra é crucial. Aperfeiçoa. Quando eu leio esse texto, eu entendo que a graça de Jesus Cristo é algo muito maior do que eu posso imaginar. É algo muito mais profundo do que eu possa pensar. A graça de Cristo não é algo padrão que é entregue a todo mundo, mas o texto diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante das suas debilidades, diante das minhas, das nossas dificuldades, a graça de Jesus vem sobre nós, se aperfeiçoando diante das nossas lutas. E o texto diz que é nesse momento de fragilidade, nesse momento de dificuldade, onde as tentações recaem sobre a nossa vida, o poder de Deus se aperfeiçoa e repousa sobre mim e sobre você. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim no verso 10: por isso, por Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando perco toda a minha força, tenho a força de Cristo em mim. Talvez na sua caminhada com Jesus, existem momentos onde você se encontra tão frágil, tão fraco, e aparentemente você foi tão longe que não há mais retorno. Em algumas situações da vida, talvez nós imaginamos que nós
estamos tão longe de Cristo, cometemos erros tão crassos que nós pensamos assim: para mim não tem mais solução. Mas a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso aqui não é uma carta branca para que a gente siga numa vida de pecado. Mas é Jesus mostrando que o amor dele é tão grande, tão profundo, que não há distância que ele não possa buscar você. Não há longura onde a graça dele não alcance você. E eu gosto muito de uma história de um homem chamado Tonhão. Ele era conhecido como Tonhão. Tonhão era matador de aluguel. Ele era o homem mais perigoso da sua cidade. Mais perigoso da sua cidade. Todo mundo naquela cidade tinha medo do Tonhão. Todo mundo, sem exceção de ninguém. Até a polícia, até os órgãos de segurança pública tinham medo dele. O homem era terrível. Mas um dia Tonhão, andando na rua, sempre armado, como andava, passou na porta da igreja, ouviu o pastor pregando e achou interessante. Chamou a atenção dele. Tonhão entrou na igreja, sentou no último banco e começou a ouvir aquilo que o pastor estava falando. E o pastor estava falando sobre a graça de Jesus. Restauração, perdão, mudança de vida. E aquilo impactou profundamente o coração daquele homem. Ele achava que estava tão fundo, ele achava que tinha ido tão longe, que não tinha mais retorno. Mas naquele dia ele descobriu que o amor de Jesus era muito maior, que a graça de Jesus ainda alcançava pessoas como ele. Aquela foi a primeira vez que ele foi à igreja. Mas depois daquele dia, ele continuou indo. Ele foi uma segunda vez, ele foi uma terceira vez, mas ninguém tinha coragem de falar com o Tonhão. Até que ele pediu para estudar a Bíblia. Então começaram a estudar a Bíblia com ele e o Tonhão se batizou. Mas na igreja tinham céticos que diziam que para ele não tinha jeito, já tinha ido longe demais, já tinha feito muitas atrocidades. Era um homem indesculpável. Mas a cada dia a vida dele era transformada. E aí chegou o período do retiro espiritual, ali no período do carnaval. Os jovens da igreja se mobilizaram, organizaram, e a igreja foi. E quem estava junto? O Tonhão. Ele também foi participar. Em dado momento do retiro, os jovens decidiram que iam jogar um futebol. E quem quis também jogar futebol? O Tonhão. E ele começou a jogar, e ali no meio do jogo, alguém veio disputar a bola com ele, e foi uma disputa forte. Deu um carrinho no Tonhão. Tonhão imediatamente levantou nervoso, e a primeira coisa que ele fez foi deferir um soco naquele jovem. E quando aquilo aconteceu, os irmãos já chegaram julgando o Tonhão, falando: tá vendo, a gente falou que não tinha jeito. Olha aí o que ele fez, chama o pastor, liga para o pastor, ele precisa de uma disciplina. O Tonhão correu então daquele lugar onde ele estava, no campo, entrou na sua barraca e começou a chorar. Rasgando o seu coração para Jesus, falou assim: Senhor, tá vendo? Não tem jeito para mim. Eu ainda sou uma pessoa ruim, um homem terrível. Eu não mereci estar aqui no meio dessas pessoas, nesse lugar. Eu não mereço o que a Bíblia fala sobre o teu amor, sobre a tua graça. E aí, Tonhão escuta uma voz. A voz de Deus falando com ele. E a voz diz assim: Tonhão, fique calmo. Eu estou trabalhando em você. Antes você matava pessoas. Hoje você só deu um soco. O amor de Jesus, o poder dos céus, o Santo Espírito trabalha na minha vida, na sua vida, para que nós sejamos transformados.
E são duas coisas importantes que eu gostaria que você se lembrasse nessa noite. Diante das lutas que você enfrenta, diante das tentações que aparecem à sua frente, na sua caminhada, na sua jornada, é possível que em algum momento você tenha olhado para dentro de si e pensado: Senhor, não tem jeito para mim, é difícil demais, não consigo vencer, sou limitado, sou fraco, sempre caio. Mas a Bíblia diz que a graça de Jesus é o suficiente. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você: não desista. Na sua caminhada talvez você tenha enfrentado tentações e dificuldades. E talvez olhando para si você pense: não tem jeito. E de fato, quando olhamos para nós simplesmente não há saída. Não tem. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos sim poder para que nós possamos ser vencedores. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração: mais interessado em você do que ir para o céu é Jesus em que você vá. Por mais que no seu coração haja o desejo de ser salvo, no coração de Jesus o desejo é muito maior de que você seja salvo. E por isso eu queria lembrar você da história de um homem. A história de uma pessoa aparentemente improvável, mas Deus agiu de todas as maneiras para que essa pessoa pudesse ser salva. Esse é um personagem bíblico que era um militar, visionário, conquistador, um monarca e um pagão. Sabe quem é? Sei que você já pensou aí no nome, né? Nabucodonosor. Quando nós olhamos para a história de Nabucodonosor, no livro de Daniel, nós percebemos que Nabucodonosor foi alvo da graça de Deus. Como assim graça? No Antigo Testamento, sempre foi pela graça. Sempre foi. E Nabucodonosor é um exemplo disso. Quando eu começo a estudar o livro de Daniel, quando eu comecei a estudar o livro de Daniel, eu comecei a me fazer algumas perguntas. E uma delas foi: Senhor, se foi Daniel que escreveu, se foi Daniel que foi usado para que a profecia pudesse ser revelada, escrita, passada, explicada, por que o sonho foi para Nabucodonosor? Por quê? Porque Nabucodonosor era alvo da graça de Deus. E a gente sabe que quando ele sonhou, e depois de alguns acontecimentos, Daniel interpretou o sonho do rei, ele reconheceu a Deus. Mas em seguida o seu coração se endureceu novamente. E aí nós temos o episódio da fornalha. Os 3 jovens foram lançados na fornalha, de repente ele olha e vê 4 pessoas e um semelhante ao Filho do Homem. Mais uma vez ele reconhece que Deus era poderoso, Senhor de todas as coisas. Mas o seu coração se endurece de novo. E aí o que Deus faz com Nabucodonosor? Deus dá a ele mais um sonho. E nesse sonho, Daniel, mais uma vez usado para interpretar, mostra o plano de Deus na vida de Nabucodonosor. Você sabe o que aconteceu. Nabucodonosor, aconteceu na vida dele uma reviravolta. De um rei majestoso, começou a viver como se fosse um animal. E algum tempo depois, quando ele foi reestabelecido no seu reino, ele reconheceu quem era Deus. Um rei pagão que havia destruído a cidade, o templo do povo de Deus, que havia trazido cativo os filhos de Israel para a Babilônia,
Alguém que naquele tempo, ao olhar dos israelitas, havia cometido atrocidades, foi alvo da graça de Deus. E é por isso que eu quero ler com você mais um texto. Abra sua Bíblia agora em Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Leia comigo aí. Diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. O texto é muito claro que Deus criou a todos nós para que nós pudéssemos viver uma vida eterna, vida plena. Esse era o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus para mim e para você. Quando você vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, lá fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ninguém está pronto ou preparado para lidar com a morte. Quando você vai em Mateus, capítulo 24, lá Jesus diz que a punição foi feita, idealizada para Satanás e seus anjos, não para mim nem para você. Perceba que no decorrer de toda a Bíblia, Jesus mostra claramente, através da sua palavra, que nós fomos feitos para a vida eterna. Você foi feito para viver eternamente com Jesus. Mas talvez na sua vida você tenha enfrentado alguma dificuldade. Talvez na sua vida você tenha enfrentado lutas árduas, onde você olha para si e pensa, não tem jeito. Eu vou jogar a toalha, eu vou chutar o balde, porque eu luto, mas eu sempre perco. Jesus está falando com você hoje o seguinte: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não desista. Não desista porque Jesus não desistiu de você. Não desista porque a graça de Jesus está sendo estendida a você hoje mais uma vez. Não desista porque o desejo do coração de Cristo é que você seja salvo e foi para isso que Ele criou você. Talvez as lutas na sua família são grandes. Talvez as lutas no seu trabalho, sua vida pessoal, sua caminhada cristã. Mas Jesus hoje pode restaurar. E é isso que Ele quer fazer por você e também através de você. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim, mas eu não fiz coisas grandiosas. Eu não fui tão extraordinário. Eu não sei o Novo Testamento de cor, como sabia J.N. Andrews. Eu não fui um pregador itinerante como Paulo, que na sua primeira viagem missionária ficou 2 anos, na segunda 3, na terceira 5, pregando o evangelho, plantando igrejas. Eu não tenho talvez o dom de cantar como alguns têm, louvando a Deus, evangelizando através da música. Talvez você pense, eu não sei dar estudos bíblicos com maestria, tenho dificuldades. Mas a questão não é sobre você, é sobre quem é Jesus na sua vida. A salvação não está nas suas mãos, está nas mãos dele. E é por isso que eu gostaria que você voltasse para casa hoje, com o desejo firme no seu coração de perseverar nessa caminhada. Perceba as mudanças que Jesus está operando em você. Perceba quem você era, talvez, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, e quem você é hoje. Porque Deus está atuando na sua vida. E quando você se sentir fraco, quando você se sentir caído, quando você fracassar, Satanás ele vai vir sussurrar no seu ouvido, dizendo assim, está vendo?
Se eu fosse você, nem orava. Porque ele não vai te ouvir. Se eu fosse você, não ia lá. Porque você não é bem-vindo. É justamente isso que ele quer fazer. Mas o livro Caminho a Cristo, ele diz justamente que no momento, quando caímos, quando falhamos, quando erramos, quando damos um passo para longe de Jesus e percebemos o nosso pecado, a nossa vergonha e a nossa nudez, esse é o momento que Jesus nos espera de braços abertos. A única coisa que você precisa ser para receber de Jesus Cristo a salvação eterna é um pecador arrependido. E eu queria contar uma última história, mas eu queria chamar o pessoal da música para vir aqui, nós vamos cantar uma última música. Eu não sei aqui quantas pessoas já sonharam com a volta de Jesus. Alguém aqui já sonhou com a volta de Jesus? É possível que sim. Qual foi o sentimento que você teve quando você sonhou com a volta de Jesus? Eu conto a vocês agora a história de um homem que, sonhando com a volta de Jesus, sentiu uma aflição muito grande no seu coração. Porque enquanto Jesus estava nas nuvens dos céus, os anjos começaram a subir com algumas pessoas. E ele olhou para o céu e perguntou para o anjo que estava do seu lado: quem são aquelas pessoas? E aí o anjo respondeu: aqueles são os apóstolos, discípulos, aqueles que andaram com Jesus. E aí ele pensou: poxa, eu não sou um apóstolo, então eu não posso subir. Logo em seguida, mais um grupo de pessoas subia, e ele olhava para aquele grupo de pessoas e perguntou então: quem são aquelas pessoas? E o anjo respondeu: aqueles são mártires, pessoas que deram a vida por causa do evangelho. E ele disse: eu não sou um mártir, então eu também não posso subir. E aí ele vê um terceiro grupo de pessoas subindo.